Chegaram. Bom, gente, estamos ao vivo aqui na revista Curumatá. Eu, Toninho Castro e Aderaldo Luciano. E quem vai entrar agora para um bate-papo com a gente é a Janaína Tavares e o Gabriel Vale, uma dupla de Nova Iguaçu, agitadores culturais que vão conversar com a gente aqui sobre um projeto novo e outras coisas tantas que surjam na conversa. Então, vou dar um play aqui para eles entrarem. Olá. Olá, pessoal, tudo Boa bom? Noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, como estão? Boa noite. Estamos bem, e vocês? Coisa boa, Toninho, estamos bem. Toninho, esse seu remexido aí tá dando um barulho aí, reverberando nas caixas de som do Brasil, hein? Eu vou ficar quieto, Aderaldo. Vou ficar não, se você ficar quieto, não tem live, né? Só você se mexe hoje aqui nesse negócio. Aliás, eu gostei da sua camisa. Essa camisa, Aderaldo, eu comprei e eu acho que eu estava com você, se eu não me engano. Não diga uma coisa dessa. Haverá ciúmes na mesa? E ranger de dentro. Foi na feira eu acho que foi naquele dia lá, da feira da Lavradio. Lavradio, foi isso mesmo. É isso aí. Nem me fala. Janaína e Gabriel, sejam bem-vindos. Obrigada. Bem-vindos a Curumatá. Hoje nós vamos conversar sobre a política cultural na Baixada, mas tendo como pano de fundo, e talvez até como a melhor coisa para a gente discutir aqui, esse filme de vocês aí, que nós estamos querendo saber o que é isso, quem é Moduca, o que é que acontece, que história é essa, Nova Iguaçu em cena. Né? É longo, é curto, né? É média, né? Ninguém sabe. A gente quer saber tudo. A gente quer saber o que é isso aí. Que vocês andam aprontando em Nova Iguaçu, hein? O que é que Nova Iguaçu anda aprontando pra gente, né? Não, aí a gente já sabe, né? O que é que Nova Iguaçu apronta, a gente sabe. Agora, o que é que estão aprontando em Nova Iguaçu, a gente não sabe. Né? Vamos saber agora. Meus queridos, sejam bem-vindos, viu? Obrigada. Então, para começo de conversa, assim, agradecer esse momento, né? Agradecer esse convite do Toninho e do Aderaldo para a gente participar dessa live, assim, a nossa primeira live de divulgação do documentário. É um média-metragem, mas antes de falar do Moduca, né, do documentário, o que anda acontecendo aqui em Nova Iguaçu é que nós fomos contemplados pela Lei Emergencial de Cultura, Lei Aldir Blanc, né, nesse momento agora de pandemia. Então, muitos coletivos e artistas locais aqui da Baixada estão movimentando, fazendo curta, fazendo longa, fazendo podcast, fazendo live, saraus online, né? A gente foi contemplado no edital que é específico para produção online. Então é isso que a gente tem feito nesse tempo de pandemia. Tem uma coisa acontecendo no Brasil inteiro, Janaína e Gabriel, com esses editais da Lei Emergencial Aldir Blanc. Eu tenho conversado com gente do Brasil inteiro e há uma reclamação geral pela burocracia. Né? Como uma lei emergencial, né? De repente atacada por burocracias e mais burocracias, né? Se transformando não numa lei emergencial, mas numa lei normal, num edital normal de cultura, como se tem sempre por aí, com as suas burocracias. Eu entrei numa discussão outro dia, numa reunião, um dos artistas, né, desses que esplendorosos globais diz: mas o artista tem que ter portfólio, né? Tem que saber portfólio. Isso tudo aí é burocracia. Eu não sei o que é que vocês acham, Janaína. Vocês podem falar sobre isso, se é, se não é, porque é uma discussão boa da gente discutir em termos de leis emergenciais para a cultura. Pelo menos eu acho. Não sei se Toninho acha também. Eu acho, com certeza. Essa é a hora para falar disso, né? E não tenho medo não, viu? Porque aqui a gente pode falar tudo que quiser, né? Tá? Pode. Solange entrou aqui. Boa noite, Solange. Solange acompanhou muitos movimentos aqui de saraus, né? Solange é escritora também aqui de Nova Iguaçu. Olha, com certeza, assim, porque eu acho que existe
digamos, uma tradição aqui na Baixada, o Gabriel pode falar depois um pouco sobre isso, a gente produz sem formação, né? A gente não tem formação acadêmica. Então, a nossa formação é a rua. Então, a gente é produtor cultural de rua. A gente aprende a fotografar, aprende a fazer vídeo, aprende a editar. A galera que é muito autodidata, né? E por questões econômicas, por questões enfim, do próprio funcionamento, da construção da cidade, das dinâmicas, eu acho que o fazer cultural aqui, ele acaba sendo, enfim, ele é dessa maneira, né, sem uma formação acadêmica, sem um letramento, assim, digamos, dominante, né, pedagogizado, né, então a gente vai muito na guerrilha, vai muito na prática, no fazer, e fazendo e aprendendo. E a gente acaba acumulando muitas funções também, né? Então, isso dificulta muito a gente pensar na questão até da prestação de contas mesmo. Então, eu concordo com vocês em relação a se a lei emergencial, as coisas precisam ser desburocratizadas, né? Sim, sim. Mas contudo, em específico aqui na Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, eu ainda percebi uma coisa mais... Eles foram mais solícitos, né? Eles contribuíram bastante assim, na hora de tirar dúvidas, né? Eu percebo por colegas meus que participaram em outros municípios, assim, eles passaram por reais dificuldades. Sim. Aqui nós tivemos bastante apoio, né? Com as dúvidas e tal. Sim, a galera é muito, muito esforçada, porque também essa gestão atual, ela é caracterizada por uma galera que fazia na rua, né, também, e que já, enfim, que mexe com audiovisual, que mexe com teatro. Então, eu acredito que, é óbvio, eu trabalhei 1 ano em gestão cultural aqui em Nova Iguaçu, em 2017, e realmente, assim, existe uma dificuldade, né, a burocracia, ela não facilita muito no fazer artístico e no fazer político. Mas, contudo, em Nova Iguaçu a gente tá bem mais à frente. Sim. Até em relação à própria verba, assim, os valores, sabe? Enfim, é isso. Nova Iguaçu tem uma tradição, não é, Gabriel? Já tem uma tradição cultural muito forte, muito arraigada. Tem um teatro, tem um movimento de teatro muito forte, né? Conhecido. Tem um movimento poético também muito forte, muito conhecido, um movimento literário. Eu lembro que quando Faustine estava aí, eu fui algumas vezes lá em Miguel Couto, né, naquela escola de cinema que eles tinham lá. Né, dei algumas palestras lá, participei inclusive de movimentos de seleção de estudantes. Me parece que aquele polo ali foi um polo, no momento que eu vi, foi um polo interessante e que dali saíram pessoas muito interessantes, né, para a cultura geral na Baixada. Depois o Faustine sai da Secretaria de Cultura e entra o Écio Salles, que vem a fundar a FLUP, né? E o Faustine hoje aqui na Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Então, me parece que já havia, né, pelo menos uma luzinha, porque todas as vezes que eu conversava com o Faustine, ele falava muito dessa coisa da desburocratização. Né? Então, isso é muito bom saber que em Nova Iguaçu está assim, né? que há essa luz, esse diálogo, né? que a própria secretaria conversa, dá um jeito, né? de explicar, de abrir. É muito importante que o gestor tenha essa sensibilidade. Se ele não tem sensibilidade e acessibilidade, aí as coisas ficam muito complicadas para quem está trabalhando ali todos os dias querendo fazer cultura, como fez o Moduan aí na década de 70, né? Década de 70, década de 80, pintando as paredes, as portas com seus poemas, né? Mas a gente vai conversar daqui a pouco sobre essas coisas, né? Toninho quer dizer alguma coisa aí, que ele já fica mandando por aqui os recados. Diga lá, Toninho, diga. Não, eu estou aqui acompanhando o papo. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, porque eu acho bom dizer isso, porque a Curumatá, a ideia dela, enquanto um veículo, né, de propagação de cultura e de resistência cultural, é
ter uma diversidade de vozes, né? Participando dela e falando nela. E é difícil para a gente que é muito pequeno, né? A Curumatá é muito pequena. Eu e a Aderaldo, é difícil a gente ter braço para alcançar, sabe? Alcançar as pessoas, alcançar outros municípios onde está se produzindo cultura, onde está se fazendo. E eu sempre estava de olho no trabalho da Janaína, já há um tempo, por causa do Sarai, por causa dessa coisa toda. Eu disse, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com ela, tenho que trazer ela para conversar e tudo. E aí fico feliz de finalmente ter conseguido e ainda tão bem acompanhada, né? Do Gabriel, que está aí, que tem uma história. A gente conversava tanto sobre fazer uma saída fotográfica, né, nas feiras. Pois é. Agora só com a vacina. Mas vai vir a vacina, a gente vai fazer um grande encontro, né? Eu acho que passado isso, né, a ideia nossa é que a Curumatá tem alguns momentos de trocas pessoais mesmo, sabe? De fazer uma roda, nem que seja num boteco, né, para que a gente possa sentar e discutir. Então, fico muito feliz de vocês estarem aqui e de poderem falar dessa potência cultural de Nova Iguaçu, né? Porque, assim, ser tão perto do Rio de Janeiro é sufocante, né? Porque tome Rio de Janeiro na cabeça, né? Parece que tudo acontece no Rio de Janeiro, parece que tudo emana do Rio de Janeiro, parece que toda poesia é produzida no Rio de Janeiro. Eu falo com propriedade porque eu sou de Recife, então, assim, é uma espécie de periferia do Rio de Janeiro, né? Que fica, parece que tudo é aquilo, a velha história do eixo, né? E o eixo não existe, na verdade, né? A gente sabe disso. O que existe são as pessoas produzindo suas culturas nos seus diversos lugares, né? E é bom saber que Nova Iguaçu tem essa potência. O Nonato, né? O Nonato, nós temos um amigo como o Nonato que um dia... O Nonato veio do Rio Grande do Norte, então a cabeça dele estava no Seridó, lá no Rio Grande do Norte. Ele vem para o Rio de Janeiro e passou a dar aulas na Universidade Federal Rural. Aderaldo. Foi seu professor, Nonato? Sim. Foi meu primeiro professor na Rural. Pois é, né? Literária. Aí Nonato, todos os dias, descia lá de Laranjeiras para subir ali na posse, né? na posse Rural, e ir para a Rural. Né? E eu não sei o que espírito foi entrando nele, essa sensibilidade dele vendo, né? Ele atravessava a Baixada e ia para Nova Iguaçu, e de repente deu um estalo nele, ele começou a escrever um livro chamado Baixo Baixada, sobre essa escrevivência na Baixada Fluminense. Aí um dia ele me diz, eu vou visitar Moduan, eu marquei com ele já, eu vou lá escutar, porque ele é uma autoridade lá na Baixada. Então, quando... Não comentou que eles falaram. Isso, quando o Toninho me disse, olha, nós vamos conversar com Janaína e com o Gabriel, que fizeram esse documentário aí de Moduan, eu digo, pô, é um link direto com o Nonato. Então, para ele, é nossa homenagem hoje, Nonato Baixo Baixada. Vamos começar a falar desse documentário, o que é esse documentário, por que esse nome, Moduca, uma janela, né? O que é isso, Janaína e Gabriel? Fala aí pra gente. Antes eu quero só dar uma palavra. Rapidinho aqui, só uma coisinha antes. Minha mãe está dando boa noite, tá? Ela está assistindo a live. Dona Lenira Castro. A minha mãe está assistindo. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe do Toninho. Um beijo, Lenira. Dona Lenira. Mas, por favor, continue. Então, a gente estava conversando quando abriu o edital aqui, né? Como a gente comentou no início da Lei Emergencial de Cultura. E eu estava com a ideia de fazer um podcast. Mas, enfim, não tinha comprado ainda a minha própria ideia de fazer um podcast. Fiz uma enquete e vi que podcast não era uma coisa que, pelo menos o público do Instagram e Facebook, estavam consumindo muito. E aí, o Gabriel vai e tirou, assim, esse livro do Moduan. E falou, toma, aí, ó. Aí o projeto pro edital, né? Que edição é essa aí, Janaína?
esse livro é um olhar pelas janelas da Baixada do Moduan. Mas que edição é essa? É a única edição? É a única. Ele vai fazer a número 2 agora. Isso. Parte 2 agora. A gente ficou sabendo quando foi lá filmar, né? Sim. E ainda vai lançar. E esse livro é de 2000, então é virada do século. E são algumas crônicas sobre pessoas e, enfim, e lugares da Baixada Fluminense. Eu fiquei folheando e olhando. E aí o Gabriel falou, e aí, ó, tá aí. Mas assim, até então, a gente ia fazer um podcast sobre as crônicas, né? Sobre o livro. E aí veio um insight, falou, não vamos fazer um... A gente não vai falar sobre a poesia, a gente vai falar sobre o poeta. A gente vai falar sobre o poeta. Então, veio dessa maneira, assim, a ideia de fazer um documentário sobre o Moduan. Tem muita coisa, tem muito registro, tem muito material sobre o Moduan. Vocês bem sabem, né? Ele é o grande... Na verdade, a gente fala, ele é a encarnação da poesia na Baixada Fluminense, né? E a gente fala isso com muita humildade, assim. Ele é uma figura, um escritor super humilde, mas de fato ele é a representação, assim, máxima. Então, falar de Moduan Matos é falar da Baixada Fluminense. E comenta o que você tinha falado da expansão, né, do livro. Em relação às páginas que faltam do livro. Não, sim. A minha relação com o Moduan começa muito cedo, né? Comecei me introduzir à leitura lá com os 8 anos, né? E você fica meio marrentinho, meio metido a sabido, até que um grande amigo meu, grande figura de Nova Iguaçu, da política iguaçuana, que era o Geraldo Magela, finado Geraldo Magela, fala assim, ó, você tem que ler isso aqui, e me dá um livro de poesias concretas do Moduan. Então aquilo para uma criança de 8 anos é uma explosão, né? Você lê poesia concreta e feito por um cara da Baixada Fluminense. Eu falei, nossa, e nesse momento eu ainda não conhecia o Moduan. Eu venho conhecer o Moduan só com meus 17 anos, na Rural. E eu lembro que eu estava com o professor Taí, falou assim, sabia que eu era fã do Moduan? Ele falou, ó, o Moduan tá aí. Eu falei, caraca. Aí cheguei lá, né, tudo sem jeito, o Moduan sempre gentil, né, muito simpático e muito generoso com quem está começando, né? Tanto com você, ele né, ama a Janaína, juventude, ele ama a juventude. Ele tem uma paixão assim, incrível pela juventude, realmente. É. E ele me entrega esse livro aqui, ele me dá esse livro, Olhar pelas Janelas da Baixada, com uma dedicatória linda. E eu vou com esse livro para casa e chego, a primeira coisa que eu faço ao chegar, né, é ler as crônicas, né, e falando de cada figura. Muitas dessas figuras eu já conhecia, porque já circulavam na minha casa, porque meu avô é um compositor, é o João do Vale. Então, muitas dessas figuras já circulavam na minha casa e eu com muita vontade, né, e muito feliz por estar esse livro, e senti falta só de uma coisa. Das grandes figuras que o Moduan citava no livro, faltava uma pessoa, faltava o próprio Moduan. E eu fiquei com essa coisa na cabeça. Isso foi passando com o tempo. Eu queria saber mais sobre o Moduan. Então, quando a gente conversa sobre poder fazer esse projeto, eu falei, o Moduan vamos fazer desse documentário a página que falta no livro do Moduan. Faltava, parceiro do Moduan nesse livro. Faltava o Moduan entrar aqui na nossa live, não é? Puxa, por que vocês não pensaram nisso? Faltando isso. Eu vou mandar um recado aqui para ele e vai que de repente o Moduan tá aí de bobeira e entra aqui para ver a gente, para falar com a gente, né? Vamos ver. Ô, Gabriel, esse livro que você falou da poesia concreta é A Palavra, Poemas Visuais? Isso mesmo. Ah, interessante. É esse mesmo, vou comprar. Já entrei aqui no estante virtual, vou comprar. Tem um vídeo com não sei se é ele todo, mas uma boa parte dele. Já achei aqui também. A já palavra. Achei. Eu sempre gostei muito de poesia concreta desde muito cedo. Eu acompanhei tudo, assim, dos irmãos Campos, né? Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pignatari. Eu amava aquilo na época da universidade, então aquilo me fascinava.
fazia demais na minha cabeça. E até hoje eu gosto muito. Outro dia eu comprei um livrinho do Augusto de Campos, em homenagem aos 90 anos dele. Aí você falou agora desse livro, eu disse, cara, eu tenho que ter esse livro. Minha mulher já está ali olhando para mim, assim, com cara de vai comprar outro livro, né? Esse é R$15. Não, mas legal, fiquei feliz em saber. Então é isso, assim. A história por trás, né, do documentário, por isso que é um olhar pelas janelas da Baixada, porque, assim, na verdade, por conta da pandemia, a gente não foi para as ruas filmar a Baixada, né? Assim, pode ser que as pessoas pensem, né, vão ser várias janelas, vários pontos de vista da cidade, mas não, na verdade é o Moduana, o Moduan por ele. Então, assim, o curta-metragem, ele tá muito comum, sabe? O extraordinário no comum, na vida do poeta, né? Do escritor, de quem está por trás das palavras ali. Então, tem ele cozinhando, tem ele com os sogros, né? Enfim, tem cantos da casa dele, tem passeando com os cachorros, ele gosta muito de planta. Ele antes de ser o escritor Moduan Matos, ele fez muitas coisas, né? Então ele sempre mexeu com reciclagem. Então, assim, é isso. Na verdade, é uma celebração da vida do Moduan. É uma homenagem ao Moduan Matos. Então, Um documentário com um poeta nunca é comum, segundo João do Vale. Não sou eu que estou dizendo, tá? Mas nunca é comum. Não é. Porque você está vendo ali, quando o poeta está dando o seu depoimento, ali não é somente o poeta, é o homem também. É o homem, a obra e o poeta, que é uma criação. Né? O poeta é um ser fictício, né? Como o Fernando Pessoa disse. É uma entidade. Então, o documentário, que não é fictício, né? Que não é uma ficção, ele traz esses três elementos num só. Né? E aí dá para você ver a fragilidade do homem, né? A força do poeta, né? E as vicissitudes, né? do poema ali que ele está construindo enquanto está fazendo as coisas. Do fazer poético, né? Do fazer poético, né? Esse vai e vem. Então, nunca um poeta está andando com o cachorro. O cachorro está andando com o poeta. Nunca o poeta está cozinhando. A cozinha está abraçando o poeta. Né? É sempre dessa maneira. Isso aprendi muito cedo, né? Com uma outra pessoa, com um outro poeta que foi se resguardar na Baixada, que eu não sei se vocês conhecem, mas que talvez tenham inclusive se encontrado, né? Que é o Antônio Fraga, que saiu fugido do Rio de Janeiro, né? Desesperado, e vai para Queimados, né? Se instalar em Queimados, trabalhar com teatro, escrever, fazer o seu desabrigo lá, né? Ter o livro Desabrigo. E eu não sei, e tem uma relação muito interessante em termos poéticos, né, com Moduan. Ele está nesse livro do Moduan. Olha aí. Muito né? bacana. Então, essas coisas são interessantes, essas confluências, né? Toinho. Oi. Não, sem falar que o poeta ele fala... Quando ele fala, todos os poetas estão falando com ele, né? Tem isso também. Assim, ele carrega a tradição, né? E a potência daquilo ali. Todo mundo que é poeta fala, né? Quando um poeta fala. Eu acho isso... A gente tinha que ouvir muito mais os poetas. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de quem foi, meu Deus? Não, do Augusto de Campos, uma entrevista desse coisinha que eu comprei, ele falando. As pessoas ouvem os economistas, ouvem, né, os sociólogos, ninguém ouve os poetas. Não chamam um poeta para ser entrevistado para falar sobre as coisas, não chamam nunca. Chamam qualquer pessoa, mas nunca chamam um poeta. Aqui o poeta aqui ele vai falar sobre a questão da economia, isso não existe, né?
Os poetas precisam falar mais, ser mais ouvidos. Vocês Os trazem poetas essa são os contribuição. únicos que entendem de economia no Brasil, porque, meu amigo, para ser poeta, Me entende poesia. você tem que contar as moedas. É verdade. Agora, Janaína, como é que vocês fizeram esse documentário? Como é que vocês filmaram? Que técnica vocês usaram? Que máquina vocês usaram? De quem é essa máquina? Vocês têm instrumental? Né? Vocês fizeram roteiro? Como é que foi a técnica da produção desse documentário? Porque imagino que o dinheiro da emergência da Lei Aldir Blanc não é... Né? Não chega a ter um trabalho de produção, de coisa, né? Como é que foi isso? Eu acho que vai muito do que eu falei antes, o extraordinário no comum é justamente isso. É o simples, mas não significa que não é profundo, né? Que é superficial. Mas, então, a gente usou uma câmera T5i, uma semi-profissional. Ele foi todo filmado com uma lente 1770, enfim, não foi nenhuma lente de filmagem em si, mais fotografia. E gravador emprestado também. E ele foi todo feito na casa do Moduan, praticamente. Eu fiz alguns takes na biblioteca, que o Moduan atualmente ele comanda a Biblioteca Municipal, aqui de Nova Iguaçu. Mas a maioria das cenas foram feitas na casa dele, e inclusive a gente tem que deixar um agradecimento aqui a Sil Matos, a esposa do Moduan, porque, bem, já no início do projeto, quando a gente pensou o roteiro, isso é uma coisa que, diante do cenário e diante das coisas que vinham acontecendo, né, que vem acontecendo com a pandemia, a gente pensou assim, a gente não tem muito o que captar além do próprio Moduan. Em que sentido? Por exemplo, se a gente for falar do Encontro de Poetas e Afins, que sempre acontece há 11 anos, né? E a gente não ia conseguir captar o encontro atual do Poetas e Afins, né? Por conta da pandemia, ele está online. E aí, se é um resgate de memória e contar um pouco da história do Moduan, porque o foco é o homem Moduan, né? O homem, como você mesmo colocou, o homem que está por trás do poeta. Então, o acervo pessoal, ele ajudou muito na composição do documentário. Então, agradecer a Sil, que cedeu assim, gentilmente e ajudou muito a gente nessa parte do acervo, né? Com fotografias e imagens também. Então, é isso, foi basicamente isso. O roteiro ele foi pensado em mais ou menos seções do que representa o Moduan, né? A parte da militância, ele começa, né, muito firme firme, né? Na verdade, o que marca o início da trajetória dele no período da ditadura militar, na década de 70 até a década de 80. Então, a gente pensou em trazer um pouco essa história da militância até essa virada com os poemas concretos, com os haikais, com os mini-contos. Ele comenta uma coisa que eu não sabia, não sei se você sabia, dos trava-línguas, também é muito forte. Então, assim, a gente saiu um pouco da curva, né, de falar só de questões políticas e sociais. Então, é isso, é esse mais ou menos o cenário, o roteiro pensado do documentário. Quer falar da dificuldade do áudio? Hein, Gabriel? Quer falar alguma coisa, Gabriel? Fala aí, Gabriel. As dificuldades técnicas, né, cara? Sim. Isso é bom falar. Fala disso, porque isso é bom a gente falar, porque é um problema que está girando o mundo. Porque é tudo meio improvisado, né? Não poderia ser diferente na Baixada, né? A gente faz tudo improvisado, como a Janaína bem falou, um gravador emprestado daqui, né? Uma câmera que talvez não seja ideal, mas tudo com muita vontade de fazer. É engraçado o Moduan, falando dessa gentileza do Moduan, a gente falou assim, poxa, Moduan, cara, tanta coisa vai ficar de fora, a gente não vai conseguir retratar tudo. E essas imagens aqui que vão sobrar, ele gentilmente falou, guardam para vocês. Ele falou assim, gente, mas ele não... Olha só, eu nem lembro a palavra que ele usou, porque é uma palavra que eu nunca ouvi na vida, mas querendo dizer, vai ficar maçante. Se você tivesse que usar tudo, ia ficar maçante.
guarda! Porque o Modoan, ele é assim, ele é um historiador, né? Ele é historiador. Você sabe dessa história? Ele se formou em história para poderem dar credibilidade a ele em relação a um dos livros que ele fez, que ele conta cronologicamente a história da Baixada Fluminense. E aí, gente, ele é um arquivo humano, esse homem. A casa dele parece um centro cultural, assim. Você encontra tudo sobre todo mundo. Eles têm vídeos nossos, novinhos, assim, o Gabriel cantando, eu declamando poesia com papel na cara, assim. Bem lá atrás, bem lá no início. Então, assim, ele tem isso e guarda para vocês. Fica de recordação, fica de lembrança, não precisa colocar tudo. Então, e outra, né? Quando a gente escreveu o edital, a gente só comunicou quando passou. E depois a gente falou assim, se o Modoan não topa, como é que a gente vai fazer? Como é que vai filmar? Mas é óbvio que ele ia topar, né? Enfim, ele acompanhou a gente, ele viu a gente muito jovem, né? Ele viu a gente começando, então, enfim, faz parte da nossa história como produtores culturais, né? Como artistas locais, então é uma homenagem mesmo e para tirar uma casquinha dele também, para conhecer o cantinho dele, para a gente comer um feijãozinho que ele fez. Feijãozinho maravilhoso. Então, é isso. Interessante. Agora, quais foram os problemas técnicos assim de som? Porque isso interessa a gente, porque aqui também tem uns camaradas chamados Toinhos que também tem essas dificuldades, essas vontades aí. O Toinho vocês sabem que o Toinho é um multiartista, né? Então ele tem curta de animação, tem música, né? Tem livro. Daqui a pouco a gente vai falar do livro dele aqui. Né? Toinho é fotógrafo, né? Toinho gosta de cinema, é um cinemaníaco, então a gente se interessa por esse tema, por essas dificuldades técnicas, né? Porque eu pelo menos, assim, as falhas técnicas fazem parte do conteúdo. As falhas viram conteúdo, porque eu tenho uma coisa que é o seguinte, vai e faça. Entendeu? Vai e faça. Entende? Isso é o que... Eu lembro que uma vez eu viajei para Morro da Garça. Morro da Garça com os amigos. É o centro geográfico, geodésico, sei lá o que é aquilo, de Minas Gerais. Foi no meio de Minas Gerais. Que é onde tem o morro do conto O Recado do Morro, do Guimarães Rosa. O Morro da Garça é personagem do conto e tá lá, um pico assim, lindo, um negócio impressionante. Eu levei uma câmera de vídeo, uma Sony, aquela Handicam, e gravei um monte de coisa. Eu tava lá e gravava um bicho correndo, gravava umas flores, um pouco da chuva, gravava um monte. Aí depois, quando eu cheguei, isso muito tempo depois, eu peguei, gente, vou fazer um filme com essas gravações, sabe? Pegar isso, fazer um curta-metragem. Mas, rapaz, não tinha como fazer, né? Porque era um monte de imagem doida, um monte de imagem solta, assim. E aí os caras, então vou fazer um filme doido. Entendeu? Eu vou fazer um filme doido. Foda-se. Eu não vou ficar sem fazer nada. É isso. Aí fiz um filme místico sobre a suposta ida de Yuri Gagarin a Morro da Garça. E botei umas músicas estranhas, como não tinha ninguém falando nada, eu botei legenda, entendeu? E pronto. E fiz o filme e dane-se. Aí tem umas coisas fora de foco, vai fora de foco. Porque é isso, se estabelecer um cânone de coisa, né, de como um filme deve ser. Né? No começo você falou, não, a lente que nem é adequada para filmar, é mais para fotografia. O que é adequado para filmar? Moisés desceu lá do Monte Sinai, ele não trouxe as tábuas de como filmar, né? Então isso está em aberto. Não tem uma lei, entendeu? Moisés está nos 10 mandamentos, um filmaço, uma odisseia, né? Então dá pra ver lá ele subindo lá no morro. Assisti na casa de Geraldo, os 10 mandamentos, com Geraldo. Mas é isso, assim, então a gente é colocado sempre numa situação
de que quem faz filme faz com aquelas câmeras reflex, 4K e não sei o que, e é preciso isso, é preciso aquilo. É bom ter essas coisas, mas você pode fazer filme do jeito que você quiser, assim, né? Com a sua capacidade qualquer de captar uma imagem, de captar som, né? De trabalhar com suas limitações, que na verdade são limitações porque se estabeleceu um padrão, né? Aí a gente chama trabalhar com a câmera assim, sabe, de limitação, mas na verdade é uma oportunidade. Nós temos um cineasta no Brasil, né, que é o pai disso tudo, né? Que é o nosso querido José Mojica Marim. José Mojica. Né? O velho Zé do Caixão, né? Que trabalhava no experimentalismo sempre. Porque não, tem um nome para isso, né? É experimentalismo, né? Então você fazer o experimento. Isso aí é muito interessante. Eu imagino que vocês devam ter passado por isso. Mas tem uma coisa que move muito a gente que trabalha, né? Que é o seguinte: depois de terminada a primeira obra, depois da obra terminada, primeiro, dá uma raiva, eu não sei se em vocês dá, em mim dá uma raiva. Mas você é esquisito, Aderaldo. Não, peraí, o Gabriel dá também. Eu acho que a gente que tem o sangue assim meio nordestino, dá uma raiva, não quer ver, sabe? Não dá, não dá. É 2 ou 3 anos para poder fazer as pazes. É isso mesmo, Gabriel? Exatamente. A Janaína sofreu ouvindo, cara. Sofreu bastante. A gente brigou. A gente brigou feio. Porque eu gravei com esse gravador. Porque o que acontece? O que acontece? A gente tem uma amiga cineasta aqui que está editando o documentário, né? Que é a Pamela. Depois vocês pesquisem sobre o Cineclube Chuchu com X. É maravilhoso. Amanhã, inclusive, ela vai lançar um videoclipe que também foi contemplado pelo edital, né? Vamos conversar com ela, Aderaldo. Vamos conversar com ela. Chuchu com X, já está aqui anotado. É muito legal, assim, muito legal. E aí, enfim, ela edita, a gente está fazendo. Então a gente fez as filmagens, captou áudio e fez a decupagem. E aí o problema foi o áudio. Por quê? Porque o áudio ele estava muito baixo e a gente não sabia mexer, porque eu sempre as coisas que eu filmei até hoje, eu sempre filmava com microfone direcional. Então você bota o microfone acoplado na câmera e vai ser feliz, né? O áudio é outra dinâmica. Então foi ela que me prestou o gravador e o áudio estava muito, muito baixo, o som, e a gente não conseguiu ouvir uma boa parte. Quando termina alivia, mas quando pois é. Então, assim, a gente entrou em desespero, porque só sai por um fone, né? Por um lado do fone. Então, assim, a gente entrou em desespero. Mas vai dar certo. Acho que vocês vão gostar. Não, ficou uma coisa... Olha, para dentro do orçamento que a gente tinha, acho que foi uma coisa muito bacana. Sim, com certeza. O Modoan e a Sil ainda não viram, mas eu espero que eles gostem, porque foi de coração, assim, e a gente fez o máximo que pôde. Mas, assim, eu acho que o que enriquece muito é o acervo, é essa mistura do passado com o presente, sabe? Essa coisa... Porque eu tenho muito isso comigo. Eu lembrei de uma coisa, assim, nada a ver com o que a gente está falando no momento, mas só para abrir um parênteses que tem a ver com o Modoan, eu me lembrei de uma entrevista que eu dei para o Jornal Extra, aqui no Nova Iguaçu, quando a gente foi fazer o Sarau V, né? Quando eu fiz Sarau V na rua, depois muitos anos atrás, eu consegui um edital do Rio, da Cultura do Rio, e eu adaptei ele para as escolas. Então, eu trabalhei em 3 escolas estaduais aqui de Nova Iguaçu. E aí, a gente levou oficina de rap, oficina de escrita criativa, enfim. E aí, eu dando entrevista para a jornalista do Extra, eu falei do Modoan. E ela perguntou assim, qual a importância de trazer o Sarau V para dentro das escolas, aquela coisa toda. E aí eu falei, a importância era apresentar os poetas vivos, os escritores vivos. Não que não seja importante os mortos, mas os vivos e os que são daqui. Então, assim, não só o Modoan, né? Tem a Ivone Landim, tem a Sil Matos, a esposa do Modoan Matos.
Nossa, a gente tem muita gente boa que produz, não só produz no campo da produção cultural, mas que escreve, que publica aqui na Baixada Fluminense. Então, é isso, mais uma vez, né? É uma celebração ao poeta vivo, é uma celebração à Baixada que pulsa e que continua viva através desses grandes nomes, né? Desses nomes dessas mulheres e homens que construíram e constroem, né, a Baixada Fluminense a partir da arte, a partir da poesia. Então, eu acho que o pessoal vai gostar. Não, mas vai sim. A celebração em vida, né, é o que todos nós pedimos, né? Flores em vida. Celebrar os poetas em vida, celebrar os artistas em vida, né? Feliz daqueles artistas que podem serem celebrados em vida e celebrar, inclusive, a sobrevivência em vida, né? Porque há essas dificuldades. Temos na história esses problemas, né? Tipo Van Gogh nunca vendeu um quadro vivo, né? Quando estava vivo, né? Aí depois, hoje, vale milhões. E quando você está com fome, para onde é que você vai? Né? O que é que você vai fazer? No Homem que Virou Suco, tem um poeta chamado Deraldo, né? Que ele vai tomar café lá ali no boteco da esquina, lá em São Paulo, e aí quando ele vai pagar com um folheto de cordel, o café, e o dono do café já está com uma pendura imensa lá, e diz, seu Deraldo, o senhor quer pagar suas contas com poesia? É mais ou menos isso, né? Essa lei emergencial, né? De certa forma, né? Precariamente, a gente sabe, porque não é uma coisa, mas veio, né, para dar uma certa regrada, e vocês fizeram um trabalho muito bom com esse edital. Vocês estão de parabéns. Como é que vai ser o lançamento? Onde vai ser, Gabriel? Quando? Como é que vai ser, Janaína? Diga aí quando, que horas, a gente vai poder ver, o problema do som vai estar sanado, como é que vai ser? Não, o problema do som não vai aparecer. Não, isso aqui é em off, né? Que não é mais off, mas isso aqui... Pois é. Não. Vai ser na quarta-feira que vem, dia 31. Por que dia 31? Hein? Por que, Janaína? Tem alguma especial isso? Não tem um significado, não, a data. Enfim, foi a partir das nossas demandas mesmo, de decupagem, de edição. A gente vai estrear no dia 31. Não tem uma porque a gente sabe que o Moduan Matos começa, não o poeta, mas esse nome, Moduan Matos, começa por conta da perseguição da ditadura, né? Então ele começa a escrever poemas, né? E assinar-se como Moduan Matos, né? Então eu já fico aqui com a conspiração aqui na cabeça, eles escolheram porque quer dizer que aí nasce também o poeta. Aliás, o avô do Gabriel também, né? É essa figura no Opinião que se levanta com essa voz, né? Todo mundo conhece o Carcará, né? Mas não conhece Pedreiras, né? É interessante isso, mas deixa as pedreiras da vida, né? Fala um pouco mais então, Janaína, como é que vai ser, que hora vai ser, se tem que ter ingresso, como é isso? Não, mas vai ficar disponível no YouTube. No meu canal mesmo, né? Não que eu tenha um canal, mas, enfim, isso é a exigência do edital, que fosse um canal do proponente. Então, mas assim, é só digitar Moduca, um olhar pelas janelas da Baixada no YouTube, na quarta-feira, bem cedinho, assim, pela manhã ele já vai estar disponível, a gente vai começar a movimentar, a gente está para lançar também um vídeo nosso assim, nas nossas redes sociais falando um pouco, né, do documentário, e é isso, e depois a gente vai viralizando e vai circulando o máximo que puder. A gente na Curumatá já vai compartilhar, vai
vai botar na nossa página, vai botar no nosso Isso. Facebook, vamos fazer esse esquema todo. Não que Vamos- ninguém vá acessar a gente, né? Mas a É, gente sempre conta enfim. É, com essa, alguém tem que acreditar nisso, né? esses mistérios. Somos nós. Há um mistério imenso nessas coisas de internet, nesse mundo virtual, né? A gente não tem controle, é como um livro. Você lança um livro, não sabe qual é o caminho dele. Ele pode ser um grande best-seller e pode ser um fracasso retundante. Do mesmo jeito, é o mundo virtual. Eles vão caminhando ali, né, ombro a ombro. Então a gente não sabe, mas o importante é fazer, o importante é lançar, o importante é deixar a chama acesa, o importante é a celebração do poeta em vida, porque a celebração do poeta em vida significa a celebração de vocês também, né? Jovens, né? Que estão também trilhando o seu caminho, que um dia serão celebrados, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. E vocês pensarem na Baixada, vocês pensarem em Nova Iguaçu, cara, é fundamental isso, que tenha pessoas que pensem. Eu estava falando isso hoje, né, sobre a nossa aldeia, né, como Fernando Pessoa, né, o rio que banha a minha aldeia é mais importante do que o Tejo. Tolstói dizia também a mesma coisa. Tu quer ser universal, então tu tem que falar da tua casa, da tua terra. E assim vai. Vocês estão trilhando esse caminho. Isso Você citou uma frase que vai estar no próximo livro do Moduan, ou está em algum livro do Moduan. Ele fala sobre isso. Gente, estão vendo aí? Não é? Existe uma aura aí que vai mexendo com Sim. tudo. Esse rio está passando por muitas aldeias. Pois é. Mas é mesmo. A gente trouxe 2 poemas do Moduan para fechar. Vários, não. Coisa boa. A gente já está fechando, mas Não, assim, não né? vai fechar ainda, não. Vamos lá, porque Não, eu ainda então quero. quando a gente fechar. Ah, tá, tudo bem. Nós temos aí ainda alguns minutos. Qual é a formação de vocês, Janaína e Gabriel? Qual é a formação de vocês? Vocês estudaram formalmente? Vocês se formaram na vida? Como é que foi isso aí? Então, a minha formação acadêmica é em letras, formada em português e espanhol, pela Rural, onde o Nonato me deu aula, né? O Nonato foi meu primeiro professor lá na Rural. Engraçado que eu e o Nonato, a gente se estranhou no início, mas depois ele foi chegando, aquele jeito dele, toma aqui meu livro de presente, o Mini Sertão. Aí a gente... o Mini Sertão. A última coisa que o Nonato me falou em 2018, ele falou assim, Janaína, ele falava assim, né? Janaína, você se forma esse ano, hein? Porque esse governo que tá vindo aí, antes do Bolsonaro ganhar, né? Foi a última coisa que o Nonato me falou na Rural no último ano, né? Eu me formei em 2018. Atualmente eu tô na pós-graduação, tô fazendo mestrado. E a minha pesquisa é na área de narrativa de sobrevivência e esperança dos artistas locais aqui da Baixada Fluminense que passaram pelo Sarau V. Que foi o Sarau que eu estudei em 2013 até 2015 na rua, depois eu fiz nas escolas em 2017. Então, a minha vida hoje está voltada mais exclusivamente para a pesquisa acadêmica, né? Hoje eu estou como uma pesquisadora. Uma produtora cultural de rua que hoje virou pesquisadora. E aí, assim, a produção cultural, como eu comentei no início, é do fazer, não é uma formação. Eu fiz alguns cursos livres de audiovisual, né, lá na Darcy Ribeiro, fiz Universidade das Quebradas, onde conheci Toinho. Isso. Mas fiz curso de escrita criativa também, na Perestroika. Mas, assim, nada especializado, né, em audiovisual, enfim, academicamente falando. Agora, então, o Gabriel tem pedigree, né, como dizem o povo, né? Então, não sei, Gabriel, tu tá fazendo o quê, Gabriel? Tu tá na rua, só na luta diária? Eu tô fazendo marketing, né? E tocando, né, cara, a obra do João. Rapaz!
Nós precisamos falar disso outro dia, viu? Vamos Não é verdade? agendar. A nossa Né? secretária vai falar com você. E que tem uma ligação assim, totalmente com o Moduan. Essa coisa de, como na música do João ele dizia, né? Todo mundo canta a sua terra, eu também vou cantar a minha. É a mesma coisa, é o que eu enxergo no Moduan também. Cantar a sua terra, o falar da sua terra. Olha, vamos marcar esse dia para a gente conversar sobre João, viu? É importante, nós não podemos esquecer, né? O João é um revolucionário de primeiro momento, né? O João é a voz de todos nós, cara. Aquela voz do João ecoa no Brasil inteiro. O João canto é uma das primeiras vozes, né, que se revolta contra a ditadura, né, contra o regime militar, né, cara, com opinião, junto com o Boal, né, a Nara, o Zequete. Já começamos, hein? Mas vamos Mas, marcar. pessoal, quem está nos assistindo, agora é uma nova live, tá? Mas nós vamos marcar. Porque a Baixada é muito rica, você sabe. Dominguinhos morou em Nilópolis, né, e de Nilópolis ele jogou a música dele para o mundo inteiro. Então a Baixada tem muito. Morou em Caxias. Solano Trindade. Solano. Então a Baixada. Poucas pessoas sabem, mas a Marinês também, considerada a rainha do forró, ela morou em Nova Iguaçu. Morou no bairro de Rosa dos Ventos também. Marinês, exatamente. Ou seja, há uma aura, né? Uma aura artístico-existencial, né? Rondando a Baixada, né? Embora as más línguas, né, das elites culturais, né, se postem sempre de guarda, né? Mas isso é um papo para outra live nossa, outro encontro. A terceira live, essa é a terceira live que vai ser agendada. Sobre a sobrevivência, isso. Tem que ter. Ontem eu conversei numa live no outro canal com Iguinho Imperador, né, que é um desses sistematizadores do Passinho Foda, né? E ele mora na Maré, né? E ali em Manguinhos, entre a Maré e Manguinhos, né? Fazendo essa coisa da sobrevivência cultural, agindo, os agentes culturais, né, invisibilizados pelas elites culturais. Né? E a gente tem que se revoltar contra essas coisas, e vocês estão dando esse grito, né? E nós vamos ver aí no dia 31 de março esse grito mais forte ainda com a poesia e o homem, né? No melhor horário, né? No melhor horário, cedinho. Que hora vai rodar? Que hora vai rodar? Cedinho. Cedinho. Eu agora não quero saber do horário, não. É cedinho. Na arte a gente nem colocou o horário, né? Não. Cedinho. A gente vai subir e já vai. Tem uma rádio em Nova Iguaçu, em AM, que eu ouvia muito, né? Acho que era a Rádio Solimões, se eu não me engano. Que o locutor dizia, são pontualmente 10 e pouco. Mas é isso, gente. Vamos lá. Falem mais aí, digam aí qual vai ser a hora, que horário. No dia 31, qualquer momento, tem hora certa. É cedinho. Cacete. É cedinho. Cedinho, quarta-feira, você tomar café, vai lá e confere. Se não tiver entrado, espera mais um pouco, tenta de novo. É o canal, o Janaína, é o nome do canal. Porque, na verdade, a gente já vai subir um dia anterior, para não ter problema de dar bronca na hora, né? Então, na quarta-feira ele já vai estar lá, disponível. Qual é o canal? Então, como eu tinha comentado, no meu canal, que não é um canal que eu movimento, mas é só botar YouTube/Janaína Tavares que você vai conseguir acessar. Isso, ou então digitar o nome do curta-metragem, né? Moduca, um olhar pelas janelas da Baixada. Só de colocar Moduca já vai aparecer. Porque foi uma exigência do edital, né? Então a gente não criou um canal para isso.
a exigência era que fosse um canal, no caso do proponente, ou do proponente. Então, enfim, é basicamente o que a gente conseguiu solucionar ali, né? Senhoras e senhores, boa noite. Agora, poemas de Moduan Matos. Eu tomei até um susto. Com essa voz. Cadê o poema, Janaína? Então, eu vou ler um poema curto e o Gabriel vai fechar com um poema sobre o poeta, né? Esse poema que eu vou ler agora, ele abre o nosso curta-metragem. Ele diz assim: sopro de vida. Sua voz já estava formada no útero de sua mãe. Você não via, mas sabia enquanto crescia. Herdava a semiótica, o amor, um grito e o caos desses dias. Bonito. Moduan Matos, né? Pois é. Cara. A Flávia Spinardi, uma amiga minha que está assistindo aqui, ela não conhecia ele, está aqui indignada de não ter conhecido. E, gente, o que é isso? Como assim eu não conhecia? Agora já conhece. A gente falando, eu já estou com um boleto aqui da estante virtual para pagar. É interessante a gente falando aqui de voz. Você traz um poema, né, sobre a voz. Sobre a voz, um poema sobre a voz, a semiótica. Olha aqui, esse termo é um termo... Moduan é extraordinário. Muito bom. Viva Moduan. Também é nosso. Gabriel. E ainda é vizinho, viu? A gente encontra no mercado. Privilégio. Gabriel? Opa! O discurso do poeta do Moduan. Olha o papel enquanto segura a caneta. O que escrever? Frases perfeitas para a posteridade, onde medíocres de todas as gerações discutirão o propósito da poesia, tornando-a obra-prima do poeta que, em vida, foi considerada pela maioria como mentecato? Onde está o sentido do poeta ser poeta? Onde está o sentido da poesia ser poesia? Onde está o sentido da vida no sentido da palavra? Olha o sentido do papel sem caneta, ou o sentido da caneta sem papel. Olha o sentido da vida, do poeta e da poesia. Isso por si só já forma um todo. O restante está no tempo que pertence a alguém, que não estará prestando atenção somente a um poema. Que de maneira nenhuma será obra-prima do poeta, nem da poesia. A poesia não está resumida a um poeta, tampouco a um poema. Não estamos aqui para dizer nada além do que a poesia diz. O poeta não sabe mais que a poesia. A poesia não sabe mais que o universo. O universo não diz nada além dele mesmo. O universo é e será o que existe dentro de cada ser. Eis a poesia. Moduca. Ele ama a filosofia também. Né? Não, muito interessante. Isso aí que ele diz, né? Que o universo respira, né, sabe a poesia. Isso é dito por um crítico literário chamado Georg Lukács, no primeiro capítulo da sua teoria do romance. O fogo das estrelas é o mesmo fogo que cozinha a nossa comida. É sensacional. Gente, Toninho, estamos fechando aí 22 horas, e aí? 22 horas, vamos jantar? Em Brasília, 22 horas. Olha, vamos gente, jantar que eu não jantei. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre um livro que acabou de chegar aqui, chegou aqui há mais ou menos 2 meses, que é o Imbiribeira, de Toninho Castro, né? Está na Amazon e nas melhores plataformas
E na Blux. Imbiribeira é um bairro do Recife, né? Hoje foi para o ar na Curumatá um texto da Heloísa Buarque de Holanda, nossa mãe, né? Falando aqui do seu encanto quando encontra o Imbiribeira. Imbiribeira está aí, é um livro sensacional. E quando o Aderaldo diz que é sensacional, acredite. É um livro sobre minha aldeia, né? Aliás, Que é já que o tema que é um bairro em que eu cresci, eu morei até os 30 anos de idade, e que é isso, é um bairro que não é cantado em verso, entendeu? Não tem música sobre ele, não tem novela gravada lá, né? Não Agora tem nada. Agora tem um livro. Eu falei, gente, não é possível que eu cresça num bairro que tenha tantos significados para mim, para tantas pessoas, e não tem um poema. Agora tem um poema sobre o bairro, né? E eu resolvi dar voz a essa parada, e é o que todos nós devemos fazer, né? Gabriel, dar voz. Janaína, sejam arautos do Moduca, um olhar pela janela da Baixada. Isso aí. Gente, convida aí o povo para ver. A gente agradece muito a oportunidade de falar do documentário aqui, foi muito bom. Foi muito bom ouvir a gente falando, né? Compartilhar. É um exercício, né? É um exercício. Eu quero ver quando vocês forem ver a gravação. Isso aqui vai ficar no YouTube. Depois, sabia? Minha mãe desejando aí, ó, boa sorte para os poetas. Obrigada, dona Lenira. Muito obrigada. É isso. Mas sim, continue. Quarta-feira, dia 31. Aqui foi a primeira live no Facebook, eu nunca tinha participado. Não dá para ver as pessoas que estão, né? A gente não vê. Não, tá aqui, eu acompanho o chat aqui. A gente tem um canal no YouTube, mas não tem ninguém lá, entendeu? Ninguém acompanha, ninguém faz nada, então a gente prefere. Nem a gente mesmo, né? Nem a gente. Então a gente prefere no Facebook, porque já tem ali umas pessoas e tal, né? Mas. 5 ou 6. Exato. Mas o YouTube não rola, não. Mas assim, depois essa gravação vai para o YouTube. Eu vou baixar do Facebook e boto lá no YouTube e fica lá um repositório das gravações que a gente fez. Entendeu? E muito. Fica lá sempre acessível, que é o filme de vocês. É isso, vocês fizeram, a gente nunca sabe o que vai acontecer, se vai bombar, se não vai, se vai um monte de gente assistir, etc. Mas está lá, entendeu? Está lá e daqui a 50 anos alguém vê isso, sabe? E mexe com a vida de uma pessoa. A gente não sabe quem a gente vai tocar quando a gente faz algo, né? Não tem documentário só sobre o Moduano. Tem livro, tem bastante vídeo curto e tal, mas não tem, né? Ele chegou a comentar isso com a gente. Não tem. Agora tem. Agora tem. Agora tem um documentário sobre o Moduan e agora tem um documentário feito por vocês. Então tem várias facetas, né, esse documentário. Então, aconteceu uma coisa lá no Recife, certa vez, numa das bienais de livro, em que eu estive lá, e eu estava conversando com Homero Fonseca, que é um amigo comum nosso agora, de Toninho também. Estávamos Fernando, o Homero e um escritor recifense, grande escritor, Fernando Monteiro. E ele, naquele dia, ele disse assim: eu vou parar de escrever. Não vou escrever mais. Abandonou tudo, resolveu abandonar tudo. E aí, alguém disse assim para ele: olha, tem um cara que vai se matar nesse momento lá no Maranhão, lá em Timon, vai pular da ponte no Rio Parnaíba. E ele só está precisando encontrar uma frase tua no livro para não se matar. Se você parar de escrever, ele vai morrer. É assim. A gente tem que escrever, porque alguém está esperando só isso para viver. Tem uma fala, um texto do Borges, do Jorge Luiz Borges, que ele fala isso, né? Que um tigre
rodando um animal, não lembro se era um tigre, rodando numa cela, e aí um dia ele adormece e Deus fala para ele, você está aqui no cativeiro para que um homem um dia veja você e lhe inclua num verso de um poema que ele vai escrever. E aí, no sonho, a fera faz, entendi o sentido da minha vida. Só que quando ela desperta, ela não lembra disso e só lembra que algo mudou, né? Que algo transformou ela. E é isso. E aí é um poema sobre o Dante que inclui num verso o animal e tal, e que isso justifica a vida daquele animal, e a gente vai justificando a vida da gente em cada gesto desse, entendeu? Em cada documentário que a gente faz, em cada poema que a gente escreve. E a gente não sabe o que é que a gente toca, a gente não sabe que pedra a gente tira do lugar para fazer a avalanche cair, entendeu? Gente, obrigado. A gente vai marcar um outro momento aí para conversar aquelas coisas que já foram conversadas aqui, né? E a gente se vê. Muito obrigado vocês aqui, dois jovens. Obrigado, Janaína. Que estão fazendo. Mais uma vez. Gabriel. Vocês estão fazendo aí a diferença na Baixada. E na vida do Moduan. Entendam, vocês estão trabalhando com a vida do Moduan. Né? Na nossa, né? É uma honra. Obrigado, gente. Janaína, muito obrigado. Tchau. Gabriel, muito obrigado. Breve, prazer em conhecê-lo. Né? E espero que logo a gente tenha vacina aí para a gente poder se encontrar. Tá bom? Tá bom. Amém. É isso aí. E quarta-feira todo mundo ligado cedinho para assistir o Moduca no YouTube. Falou. Beijos. Tchau. Beijão. Tchau.